Ao sair do escritório, Bruce congelou nos degraus em frente à entrada e virou o rosto para os raios quentes do sol, com um sorriso extasiado. Naquele momento, o homem percebeu que estava com fome, o que significava que ele precisava atravessar a rua e pegar algo para comer em uma barraca que vendia doces frescos. Bruce adorava todo tipo de doce desde criança, especialmente as tortas de maçã e os muffins de canela feitos por sua mãe. Infelizmente, a mãe do empresário faleceu há 5 anos, e a mulher com quem ele estava morando agora não sabia cozinhar nem um pouco. Portanto, para desfrutar de suas delícias favoritas, Bruce tinha que comprar doces em uma barraca localizada do outro lado da rua de sua casa. A coisa mais surpreendente era que seu amor por doces parecia não ter nenhum efeito em sua forma física. De alguma forma, o homem conseguia manter uma ótima forma, o que era parcialmente resultado de sua agenda irregular, que o mantinha trabalhando 16 horas por dia. Bruce adorava seu trabalho e nunca reclamava que exigia tempo ou esforço demais. Agora, tentando não desperdiçar tempo precioso, o homem correu rapidamente pela rua e parou na barraca de doces. A barraca tinha uma excelente variedade de guloseimas, tanto que Bruce estava tendo dificuldade em decidir o que escolher. Nesse momento, ele sentiu que alguém estava observando. Bruce olhou ao redor e imediatamente viu uma menina de aproximadamente 6 anos sentada em um banco, olhando para ele com olhos famintos. O vestido da menina estava sujo e empoeirado, como se ela tivesse passado muito tempo sentada no chão. Seus sapatos pareciam tão velhos que poderiam se desfazer a qualquer momento. A situação daquela garotinha fez o coração de Bruce afundar. O empresário não tinha filhos próprios, e portanto, era extremamente sensível ao fato de que alguns pais poderiam negligenciar suas responsabilidades dessa forma. O homem não precisava ser um detetive para perceber que a menina estava com fome, era simplesmente óbvio. Bruce decidiu comprar um pedaço de torta de cereja para a menina. Ele sorriu para ela e a chamou. "Venha aqui, isso é para você. Não sou exatamente um especialista culinário, mas os doces aqui são deliciosos." A menininha não precisou de um convite repetido e segundos depois já estava devorando a guloseima. "Qual é o seu nome, querida, e onde estão seus pais?" perguntou Bruce o mais suavemente possível. A menina parou de mastigar e olhou para o homem de terno em pé na frente dela. "Meu nome é Sally, senhor", disse a menininha com respeito evidente em sua voz. "E eu sou Bruce Murphy, mas você pode me chamar apenas de Bruce." O empresário se apresentou com um sorriso. O olhar nos olhos da menina deixava claro que ela se sentia muito desconfortável falando sobre sua família, então Bruce decidiu deixar essas perguntas para depois. O empresário comprou para a menina um saco inteiro de doces, uma garrafa de refrigerante e alguns doces. "Pegue, é para você. Só não exagere nos doces, senão vai perder o apetite", disse Bruce ao se despedir. O homem observou a menina partir e decidiu voltar ao escritório. Por algum motivo, Bruce já não sentia mais vontade de pegar algo para si mesmo na barraca, o que o deixava muito animado apenas alguns momentos antes. O resto do dia passou meio embaçado para ele, e foi apenas quando voltou para casa que Bruce conseguiu animar-se um pouco. Mas logo na manhã seguinte, os sentimentos de tristeza e ansiedade voltaram e estavam ainda mais fortes do que no dia anterior. Porém, o empresário tinha um motivo muito bom para isso. Ao chegar em seu escritório, o homem sentou-se à mesa e, inadvertidamente, mergulhou em memórias de seu passado. Bruce Murphy era conhecido entre os empresários de Chicago como extremamente bem-sucedido e competente. O homem tinha talento para os negócios e um forte desejo de sucesso. Bruce cresceu em uma família comum. Sua mãe trabalhava como cozinheira em uma cantina escolar, enquanto seu pai era motorista de ônibus. Como Bruce tirava boas notas na escola, ele conseguiu entrar facilmente em uma universidade, onde foi o melhor aluno de sua turma. O homem entendia facilmente tudo o que tinha a ver com negócios e parecia ser uma fonte de novas ideias e projetos. Aos 48 anos, ele já havia conquistado a reputação de uma pessoa confiável com quem se poderia fazer negócios sem temer perdas de lucro ou ser enganado.
Bruce não tinha uma família, então ele podia dedicar todo o seu tempo para administrar o negócio. Nessa fase da vida, Bruce estava em um relacionamento com uma mulher que também estava solitária e não conseguia encontrar sua alma gêmea há muito tempo. Ao contrário de todos os outros, Megan parecia ser muito compreensiva com seu parceiro e nunca era insistente demais em seu desejo de se casar com ele. Poucas pessoas sabiam que 8 anos atrás Bruce estava em um relacionamento com uma mulher chamada Samantha, que deixou uma ferida profunda em seu coração. Aquele relacionamento estava fadado ao fracasso devido à grande diferença de idade entre eles. Samantha era 15 anos mais jovem que Bruce. Como um adolescente apaixonado, o empresário estava disposto a conquistar o mundo para Samantha. O empresário proeminente cercou imediatamente sua jovem namorada com luxo, algo que ela nunca tinha experimentado antes em sua vida. Bruce levava Samantha a restaurantes caros, lhe dava presentes e fazia de tudo para garantir que o conto de fadas deles durasse o máximo possível. Ao mesmo tempo, o empresário tentava não ver os olhares condenatórios de seus colegas e conhecidos, que tinham certeza de que ele estava cometendo um grande erro ao tentar conectar sua vida com uma mulher mais jovem. O amor muitas vezes é cego, e uma vez que alguém se apaixona por alguém, pode ser muito difícil avaliar adequadamente a situação. Bruce sinceramente acreditava que havia muito mais em seu relacionamento com Samantha Lewis do que apenas paixão ou simpatia mútua. Infelizmente, mais tarde ficou claro que o empresário estava enganado em relação a ela. Claro, o relacionamento deles foi muito romântico e emocional no início, o que deixou ambos encantados. Mas quando o fogo da paixão no coração da jovem mulher se apagou, coisas que costumavam ser emocionantes e encantadoras só arrancavam um sorriso forçado dela. O relacionamento deles continuou por inércia por um tempo, mas quando Bruce fez uma longa viagem de negócios para Nova York, a situação mudou de maneira dramática. Aconteceu que o empresário ficou fora por cerca de um mês, e quando voltou para casa, ele imediatamente percebeu uma mudança no comportamento de Samantha. Primeiramente, a mulher praticamente parou de ligar para Bruce durante sua viagem. Em segundo lugar, ela estava passando tempo com um jovem que parecia muito melhor do que seu competidor mais velho. Ao saber do jovem na vida de Samantha, Bruce optou por não fazer um escândalo e resolver as coisas. Em vez disso, ele se afastou silenciosamente e deixou os jovens viverem suas vidas em paz. Bruce entendeu que uma diferença de idade de 15 anos provavelmente era demais para Samantha e que a mulher queria estar com alguém de sua própria idade, em vez do empresário mais velho. Aceitar a amarga verdade não foi uma tarefa fácil. Certamente, Bruce sempre se manteve firme em público, continuando a ser o homem alegre com o qual todos estavam acostumados. Mas quando o empresário estava sozinho, seu coração estava literalmente se partindo de dor insuportável. Bruce não conseguia pensar em nada melhor do que tentar amenizar a dor com álcool, buscando consolo no fundo de uma garrafa de uísque. Enquanto isso, Samantha estava construindo seu novo relacionamento, esperando ver em breve seu namorado como seu marido e chefe da família. Segundo Bruce, sua ex-namorada fez a escolha certa, pois, do jeito que ele via, Michael Foster era o homem perfeito para ela. Bruce nunca guardou rancor e fez questão de deixar Samantha saber disso sempre que seus caminhos se cruzavam. Primeiro, o empresário estava irritado consigo mesmo porque estava tão ocupado trabalhando em seu negócio que acabou negligenciando completamente sua vida pessoal. Infelizmente, não importava o quanto Bruce tentasse seguir em frente com sua vida, a notícia do próximo casamento de Samantha e Michael ainda o pegava de surpresa. Como isso é justo? Namoramos por um ano e ela nunca estava pronta para dar o próximo passo, e eles estão namorando há apenas 3 meses e ela está pronta para se casar, pensou Bruce melancolicamente. Foi apenas mais tarde que ele percebeu os motivos do casamento apressado do casal. Bruce descobriu isso acidentalmente. Estava navegando em uma das redes sociais e se deparou com uma foto de Samantha segurando um recém-nascido nos braços, um menino e uma menina. Gêmeos, que maravilhoso! Bruce ficou genuinamente feliz. O empresário sempre quis ter filhos, mas nunca teve realmente a oportunidade.
O principal obstáculo era a carga de trabalho pesada, que o impedia de começar uma família onde uma criança pudesse ser cercada de amor e cuidado. Foi somente depois que Samantha se casou e teve gêmeos que Bruce percebeu que definitivamente não havia mais conexão entre eles. Por muito tempo, o homem havia esperado que eles acabassem voltando a ficar juntos, mas agora ele percebia que estava definitivamente encerrado. Além disso, o empresário sabia que seria difícil competir com Michael, que era mais jovem e atraente do que Bruce. Assim, o empresário voltou à sua vida de solteiro, a qual já estava acostumado há muito tempo. Claro, ele não poderia simplesmente deixar de amar sua ex-namorada e, portanto, tentou não se deixar levar pela nostalgia para não se torturar. Mas então algo aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo. Samantha e Michael morreram em um acidente de avião. Bruce ouviu a notícia na TV quando o apresentador mencionou os nomes das vítimas. A terrível notícia abalou o empresário até o âmago. Em algum lugar no fundo de sua mente, ele ainda acreditava que Samantha voltaria para ele um dia e tudo seria como antes, mas agora todos esses pensamentos e esperanças se tornaram sem sentido. Bruce não compareceu ao funeral, pois seria simplesmente insuportável para ele ver o caixão fechado com o corpo de sua ex-namorada. Naquele momento, o empresário estava pronto para perdoar Samantha por tudo o que aconteceu entre eles, apesar de terem se passado 7 anos desde a morte de sua amada mulher. Bruce lembrava de cada detalhe do tempo maravilhoso em que era feliz e amado. Claro, Bruce não se tornou exatamente um eremita, e há 2 anos ele conheceu Megha e até começou um tipo de relacionamento com ela. Infelizmente, eles eram velhos demais para terem filhos por conta própria, e Bruce entendeu isso como ninguém. No entanto, Megha acabou sendo uma mulher bastante complacente e foi ela quem propôs a seu namorado adotar uma criança. Bruce concordou inicialmente, mas depois decidiu adiar esse passo importante devido à sua carga de trabalho pesada. Os dias passaram, mas o homem continuou vivendo no passado, pensando em Samantha o tempo todo. Claro, como qualquer mulher inteligente, Megha entendeu que Bruce ainda tinha sentimentos profundos por sua ex-namorada e tentou apoiá-lo da melhor maneira possível. Megha sentiu que algo estava errado, mas nunca criou confusão e aceitou Bruce como ele era. A mulher provavelmente tinha sentimentos sinceros por Bruce, a quem ela via como um exemplo de homem perfeito. Bruce foi tirado de seus pensamentos tristes pelo som de seu telefone. Apesar de o empresário nunca esquecer a data da morte de Samantha, ele ainda configurou um lembrete para essa data importante, no aniversário da morte de Samantha. Bruce costumava ir ao cemitério visitar seu túmulo. O empresário sempre levava flores, que ele colocava em um vaso de granito ao lado da lápide. Bruce também não esqueceu de Michael, que nunca foi realmente seu inimigo. Samantha foi quem fez a escolha, e seria errado culpar o casal falecido por qualquer coisa. Depois de dar algumas instruções ao seu assistente, Bruce saiu do escritório e foi para o estacionamento pegar seu carro. O cemitério ficava a cerca de 1,5 km de distância, o que não era nada para o novo Ford de Bruce com seu novo motor potente. Ao longo dos anos, o zelador do cemitério se acostumou a ver Bruce e sempre o cumprimentava como um velho conhecido. Naquele dia, ele também acenou para Bruce antes de ir para sua cabana. O zelador sabia que o empresário cuidava do túmulo dos jovens há vários anos e acreditava que ele devia ser amigo ou parente deles. Como estar no cemitério sempre era muito emocional para Bruce, ele caminhava pelos caminhos com uma expressão impenetrável no rosto. No entanto, quando ele estava a apenas 100 metros do túmulo de Samantha, o homem viu 2 crianças paradas bem ao lado da lápide. Quem são eles? Talvez crianças sem teto ou algo assim, pensou Bruce tristemente. Mas quando o empresário se aproximou, viu algo que o deixou muito desconfortável. Um menino e uma menina, com aproximadamente a mesma idade, estavam olhando para as lápides com lágrimas nos olhos. Mas isso nem era a parte mais surpreendente. O mais inesperado era o fato de Bruce reconhecer a menina. Era a mesma criança a quem ele havia comprado os doces no dia anterior. Sally, o que você está fazendo aqui? Perguntou Bruce cautelosamente. A menina respondeu imediatamente.
Reconheceu-o e sorriu amigavelmente. Bruce não sabia o nome do companheiro da menina, mas por algum motivo, tinha certeza de que era seu irmão. Então Sally disse algo que fez o coração de Bruce quase pular do peito. Esses são nossos pais. Bob e eu tínhamos apenas 2 anos quando eles morreram. Meu irmão e eu ficamos com a babá naquele dia. Ela disse que isso salvou nossas vidas, explicou a menina. Ela falava baixinho e parecia muito madura. O que Bruce ouviu a menina dizer o deixou tonto. Ele estava muito abalado com a confissão de Sally. Sua mente simplesmente se recusava a compreender como coincidências assim poderiam acontecer na vida. Incapaz de conter suas emoções, Bruce abraçou os pequenos Bob e Sally, depois se emocionou e beijou os rostinhos das crianças. Ele não os via mais como órfãos desamparados. Apesar de não serem seus filhos biológicos, Bruce não conseguia evitar a sensação de que eles estavam ligados a ele. A cabeça do homem se encheu de todos os tipos de pensamentos. Então ele se lembrou da ideia de Megan sobre a adoção de uma criança. Por que iríamos querer adotar alguém que não conhecemos, se podemos ter a custódia desses maravilhosos pequenos? Pensou Bruce, com lágrimas nos olhos. Descobriu-se que Bob e Sally ainda moravam com a mesma babá que cuidava deles na época da morte dos pais. Nesse meio tempo, a saúde de Charlotte Morgan havia se deteriorado tanto que ela não conseguia mais cuidar das crianças e elas estavam praticamente entregues a si mesmas. Bruce não escondeu o fato de que conhecia a mãe das crianças. Ele sentia em seu coração que Bob e Sally haviam herdado as melhores características de sua falecida mãe. Naquele dia, Bob e Sally passaram a noite na casa de Bruce. A alegria de Megan não conhecia limites. A mulher nem ousava sonhar em ter 2 crianças, e não apenas uma. Claro que Bruce contou a Charlotte Morgan que pretendia obter a guarda dos filhos de Samantha e criá-los como seus. A notícia fez a mulher se emocionar. Durante todo esse tempo, a idosa babá estava aterrorizada pensando que poderia morrer antes de poder criar as crianças. Percebendo que Bob e Sally eram muito apegados à sua babá, Bruce decidiu pedir à Sra. Morgan para morar com eles também. Isso certamente não prejudicaria ninguém, mas permitiria que essa mulher cansada descansasse e se recuperasse, pensou Bruce. Levou cerca de 1 mês para acertar todos os documentos. Durante esse tempo, Charlotte Morgan recebeu tratamento no melhor hospital da cidade, o que melhorou significativamente sua saúde. Agora, Bob e Sally moravam com Bruce e não poderiam estar mais felizes por terem encontrado um ótimo pai adotivo. Além disso, Bruce decidiu que era hora de oficializar as coisas com Megan, o que a tornou a mulher mais feliz do mundo, pois agora ela seria mãe de 2 crianças incríveis. Para honrar a memória de sua falecida namorada, Bruce continuou a visitar seu túmulo e colocar flores em um vaso ao lado da lápide. Só que agora o empresário não vinha sozinho, mas acompanhado de Bob e Sally, que também queriam honrar a memória de seus pais falecidos, cuja vida terminou tão cedo. Assim chegamos ao final de nossa história em áudio de hoje, amigos. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.